Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E o propósito dessa aula é pegar o gancho da aprovação pelo FDA da centanafadina, né, essa nova molécula aprovada pelo órgão regulatório norte-americano, para poder trazer um pouco do que se tem de mais moderno do ponto de vista de tratamento de TDAH. Tanto em estudo, né? Então, qual é o cenário atual que a gente tem dessas moléculas que estão sendo estudadas, algumas que já foram aprovadas e outras que foram esquecidas e o mecanismo de ação. E a gente vai ver que muito do tratamento do TDAH, apesar de permanecer os mesmos guidelines, né, o carro-chefe continuar sendo os psicoestimulantes, há um direcionamento do ponto de vista de literatura e de pesquisa, né, de ensaios clínicos, né, tratamentos e pesquisas do ponto de vista de moléculas e farmacologia, na psiquiatria como um todo, né? Tanto do ponto de vista genético, como alvos terapêuticos de novos receptores, como é o caso do glutamato, dos receptores nicotínicos, e até de formulações indiretas, ou seja, a gente aumentar ou modular a concentração dos receptores, dos neurotransmissores, do ponto de vista indireto, né? Não diretamente. Dito isso, né, a gente precisa pensar que atualmente o nosso arsenal terapêutico ele continua sendo muito positivo do ponto de vista farmacológico, terapêutico, ou seja, as medicações que a gente tem disponíveis elas são muito boas, só que existem outras, né, que sejam do ponto de vista de mudança posológica, de conforto terapêutico, né, para efeitos colaterais e também do ponto de vista de comorbidades. Então, a gente tem um tratamento de TDAH que é muito bom, que é muito eficaz, só que tem uma série de pacientes com TDAH que possuem comorbidades, como é o caso da ansiedade, da depressão, da dependência química, né, dependência de substâncias, que vai fazer com que, em maior ou menor grau, as moléculas e os tratamentos que estão disponíveis não seja tão ideal. E aí a gente vai pensar em alternativas, não é? Não é que os tratamentos com Ritalina, metilfenidato, lisdexanfetamina sejam ruins. Pelo contrário, a gente está falando dos maiores tamanhos de efeito e resposta na medicina como um todo. Só que a gente também sabe que existem uma série de efeitos colaterais e que em específicos pacientes, como dependência, comorbidades, esses efeitos podem ser ruins a ponto da gente pensar em outras substâncias, ou pelo menos nessas substâncias inicialmente muito boas, e novos mecanismos de liberação, de tomada que facilitam a adesão, que é um ponto crucial. O paciente com TDAH, ele é desatento, ele é hiperativo, ele é impulsivo e ele muitas vezes se esquece de tomar adequadamente o tratamento e isso se torna um problema. Então, quando a gente favorece, né, a tomada, favorece a adesão do ponto de vista de conforto farmacológico, esses pacientes vão tomar a medicação de forma mais adequada e vão melhorar muito mais. Recentemente, né, no nosso cenário internacional, a gente tem a aprovação da viloxazina, que é o Qelbree, nos Estados Unidos, há basicamente quase 10 anos, mas enfim, é relativamente recente. Estamos pensando também em prodrogas, ou seja, medicações que vão ser liberadas num mecanismo intermediário e depois elas vão ser ativadas, né? Isso faz com que a drogadição, né, o uso dessas substâncias por via aspirada ou endovenosa seja diminuído, reduzido, porque, entre aspas, não dá barato tão rápido e isso favorece com que não haja dependência química, né? Então, o caso, por exemplo, do Venvance, né? O Venvance, ele é uma prodroga, de nada adianta o indivíduo cheirar Venvance ou aspirar ou usar endovenoso, porque ele vai ser ativado ainda, né? Então, não vai ter aquele barato rápido que muitas vezes a gente tem com medicações de liberação rápida, como metilfenidato, e se torna um problema, né? Cronofarmacologia também, então, questões também de horário de tomada, o horário que começa a fazer efeito e que para de fazer efeito a medicação, novas terapias como jogos, né, terapias digitais, neuromodulação, como estimulação magnética transcraniana, estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o TDCS, e o que, que tem de evidência e não. A gente vai falar as moléculas que estão em estudo atualmente, né, e o panorama geral do ponto de vista atual.
Bom, a gente, como eu falei, está num cenário em que as moléculas, né, os tratamentos, eles funcionam e funcionam muito bem. A gente está falando de um tratamento que, via de regra, é farmacológico. Claro, a gente vai falar da psicoterapia, orientação parental em casos de crianças, mas há que se falar que a medicação, o uso de psicoestimulantes em TDAH, está dentro daquele grupo que a gente chama de tamanho de efeito muito grande, ou seja, você usar uma medicação, geralmente o paciente vai responder e responder muito bem. Só que há uma série de questões, como eu vou falar à frente, em que, apesar de haver uma resposta, e essa resposta ser muito boa e subjetivamente muito positiva, a gente possui algumas lacunas, sejam sintomas residuais que não melhoram com a medicação, sejam efeitos colaterais próprios da medicação, seja questão de custo, de efeito. De duração e por aí vai. Então, dito isso, né, muito do que a gente vai pensar em estratégia daqui para frente vai ser em modificação do que já existe, né? Isso também acontece quando a gente estuda os antidepressivos, né? Os antidepressivos, os antigos antidepressivos, como tricíclicos, inibidores de mal, eles são muito bons. Eles são muito potentes, eles são muito eficazes, mas eles são também muito tóxicos, eles são muito sujos, eles causam muito efeitos colaterais, ganho de peso, questões cardiotóxicas, arritmias, constipação, libido, etc. E as moléculas novas, né, então os antidepressivos, sobretudo a partir da criação e do advento dos inibidores seletivos da recaptura de serotonina, eles vêm muito no sentido de redução de efeito colateral, né? Então, se tinha o escitalopram, criou-se o escitalopram. Se tinha a venlafaxina, oriunda a desvenlafaxina, ou seja, moléculas muito próximas, mas com alguma pequena alteração que faça com que tenha menor efeito colateral. Ou seja, já é muito bom, o medicamento é muito bom, só que a gente vai tentar refinar para deixá-lo tão bom quanto ele já era, só que causando menos efeitos colaterais. Dito isso, né, qual que é o nosso cenário atual? A gente tem, mundo afora, essas medicações. No Brasil, lembrando que a gente está absolutamente atrasado, né? A gente vai ter só os psicoestimulantes, sejam anfetamina, que no caso é só o Venvance, ou não, que no caso vai ser a lisdexanfetamina apenas, seja o Concerta, que é a Ritalina comum, ou a Ritalina LA. E dentro dos não estimulantes, a gente tem apenas o Atenta, a tomoxetina. Apesar da gente achar a clonidina, né, que é a famosa atencina, é importante a gente lembrar que a única atencina, a única clonidina que é amparada do ponto de vista de literatura robusta para o TDAH é a de liberação prolongada, né? Então, essa formulação não existe no Brasil e o que a gente faz aqui é uma coxambrada, né? No sentido de da meia-vida ser de 6, 7 horas, a gente toma em duas, três tomadas, mas isso carece de evidência científica. Cenário mundo afora, a gente vai ter as anfetaminas, que ok, tem no Brasil, que nos Estados Unidos e em outros países vai ser a lisdexanfetamina, que é o Venvance, e sais mistos, né, compostos que vão incluir tanto a anfetamina, a lisdexanfetamina, o metilfenidato junto, ou seja, uma série de combinações ali que, a depender do sal, do composto que está sendo inserido, a gente vai ter uma duração prolongada ou a gente vai ter uma a liberação que vai iniciar depois, enfim, isso vai depender da conjuntura que foi feita. De qualquer forma, é importante a gente lembrar, bom, o mecanismo das anfetaminas, né, vai ser uma liberação e um bloqueio, ou seja, um duplo mecanismo. Isso explica porque ele tem uma eficácia, uma potência um pouco acima, né? Então, além de eu diminuir a perda de dopamina e noradrenalina por conta do bloqueio, eu vou também induzir uma produção a mais, né? Isso explica uma potência, uma eficácia um pouco a mais, só que também explica, de certa forma, aquele efeito do rebote, né? Que no final do dia há um cansaço muito grande, né? Os pacientes que tomam lisdexanfetamina muitas vezes se queixam disso, né? Que no final do dia estão muito cansados. E como a gente pode ver, né, o tamanho de efeito que representa ali na tabelinha de crianças, adolescentes e adultos é enorme, né? O tamanho de efeito de 1,02, 0,79 em adulto, a gente está falando de um tamanho de efeito muito grande, né? O de 0,8 a 1 é tido como um tamanho de efeito substancialmente positivo e importante, né?
Então a gente vai ver que em criança e adolescente esse tamanho é ainda maior, né? A gente sabe que crianças e adolescentes vão ter mais sintomatologia, justamente por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, cuja apresentação fenotípica vai se dar de forma muitas vezes mais florida nessa faixa etária. Problemas das anfetaminas, né? Apetite, pode reduzir o apetite, muitas vezes é usado inadequadamente para diminuir o peso, mas muitas vezes há o efeito sanfona. Sono, muita queixa de insônia, né? Mesmo às vezes o efeito terapêutico passou, mas ainda o paciente não consegue dormir adequadamente. Pode aumentar a pressão arterial, frequência cardíaca, abuso, não é incomum a gente ver pacientes usando uma dose acima da dose segura e prescrita. E desvio, né? A gente infelizmente vê, né? Às vezes os pacientes relatam que compraram da farmácia sem receita, que compraram de um site ali de forma absolutamente clandestina e inadequada, né? Já o metilfenidato, que a gente vem aqui como Ritalina, Concerta e Ritalina LA, vai ter um mecanismo que vai se dar muito parecido com o do Venvanse, mas sem aquela produção a mais da dopamina, né? Como a gente faz, como eu falei, no duplo mecanismo. O tamanho de efeito é muito grande também, é muito expressivo, sobretudo, novamente, em crianças e adolescentes. O que é importante a gente lembrar que aqui se torna ainda mais importante a gente lembrar da janela, da cronobiologia e da questão da agenda do paciente, né? Porque a Ritalina comum, que dura suas 3, 4 horas, ela vai ser inicialmente tomada e em mais de uma ocasião, né? A menos que o indivíduo tenha necessidade apenas num período, que dificilmente acontece. Mas também pode gerar rebote, né? Porque faz um certo pico e um certo vale, diminuição de apetite, também pode alterar o sono, apesar de ser um pouco menos frequente do que as anfetaminas. E isso é importante lembrar, né, que às vezes ajustar o horário em que o indivíduo toma, sobretudo as medicações de liberação prolongada, um pouco antes, né, então 6, 7 horas da manhã já ajuda, e evitar usar mesmo a de liberação curta muito depois das 4, 5 horas, né? O Atenta, que é a tomoxetina, recentemente aí 2024, 25 comercializável, é um inibidor seletivo dos transportadores de noradrenalina e tem um tamanho de efeito muito bom, muito positivo, tem um início lento, né? Então demora algumas semanas, a gente precisa calibrar e começar aos poucos com as doses. O colateral comum é náusea, fadiga. E a gente acaba usando mais para pacientes com perfil mais ansioso, com tiques, tem um certo grau de evidência para pacientes com TEA, pacientes que não podem tomar os psicoestimulantes, que são a primeira linha. O Qelbree, que é a viloxazina, né, já é utilizada nos Estados Unidos há alguns anos, com um mecanismo duplo, né, tanto dos inibidores de noradrenalina, né, bem como uma modulação de receptores serotoninérgicos, né, isso vai, com um tamanho de efeito relativamente alto, causar uma certa melhora em termos de desregulação emocional, um perfil mais irritado, mais depressivo. E também como efeito colateral, a gente tem sonolência, fadiga, questão da inibição citocromática, né? Então, o citocromo CYP1A2, e a gente vai ver como toda medicação que atua em receptores de serotonina, uma questão de bula ali, né? De um aumento que não se justifica do ponto de vista clínico, né? De suicidalidade, mas acaba sendo algo de bula para toda medicação que mexe com serotonina, né? Isso é um viés, né? Obviamente, os pacientes que usam medicações psiquiátricas, eles naturalmente têm outras comorbidades psiquiátricas, entre as quais ansiedade e depressão é mais comum. E os pacientes que cometem atos suicidas, geralmente, eles estão depressivos ou ansiosos, né? É um viés, de amostra, né? De seleção. Os alfa-2 agonistas, entre os quais a gente vai ter a clonidina e a guanfacina, né? A guanfacina é um Intuniv, vai ser um mecanismo que vai atuar no córtex pré-frontal, modulando a questão ali da noradrenalina e indiretamente dopamina, com um tamanho de efeito muito interessante, sobretudo em crianças, ou seja, pensou em alfa-agonistas, a gente vai pensar mais em crianças, e a gente vai usar sobretudo quando tem irritabilidade, grande impulsividade, né? Pacientes que são TEA comórbidos, TOD, e uma insônia importante, né? Sintomas como pernas inquietas, pacientes muito agitados à noite.
podem se beneficiar. Importante falar que no Brasil a gente possui a clonidina, que é a tensina, mas ela é só a liberação imediata, né? Então, o que a gente faz, como eu falei, é uma coxambrada no sentido de colocar 2 a 3 tomadas por conta da meia-vida, né? E isso carece de literatura científica. Na minha experiência, a gente usa e realmente é muito positivo, né? Eu gosto muito da clonidina para pacientes mais impulsivos e com insônia. Junto ao TDAH, mais irritados, que outras medicações não funcionaram, como o paciente TEA, que o antipsicótico atípico, como risperidona, aripiprazol, não funcionou. E é importante a gente lembrar que os efeitos colaterais comuns são sedação e a hipotensão. Então, aferir a pressão e checar essa questão de queda e orientação é importante, né? Nesse sentido, é importante a gente lembrar sempre o paciente de se hidratar, de manter uma hidratação, sobretudo em dias ali mais secos, de forma rotineira. E a modafinila, né? Então, a gente tem medicações que são usadas para narcolepsia ou síndrome da fadiga crônica, muitas vezes são utilizadas em idosos, por exemplo, com cansaço crônico. É utilizado de forma off-label, né? São promotores de vigília, né? Eu particularmente gosto, né? Então, está vigile ou no vigile, né? São medicações que melhoram muito o cansaço. O cansaço muitas vezes é uma queixa comum do paciente TDAH, depressivo, né? O paciente psiquiátrico como um todo tem uma queixa de fadiga, e tem um tamanho de efeito relativamente alto. Dito isso, né, como os pacientes muitas vezes melhoram e representam e trazem subjetivamente uma questão de melhora clínica, né, se sentirem melhor com o uso dessas medicações, uma linha de investigação psicofarmacológica do ponto de vista de ensaios clínicos tem sido justamente isso, né? Será que medicações que atuam na vigília, no despertar, não vão atuar no TDAH, né? E a gente vai ver que uma coisa não necessariamente implica na outra. De qualquer forma, qual que é a grande mensagem, a nossa régua daqui em diante e pelo menos para os próximos anos e décadas, né? É que os psicoestimulantes, eles são e continuarão a ser o padrão ouro do TDAH, né? Eles têm um tamanho de efeito gigantesco, eles são muito bons. Os não estimulantes, eles vão ser utilizados em segunda, terceira linha, quando os psicoestimulantes não resolverem o nosso problema ou quando o paciente não puder tomá-los. E quando o paciente não puder, ele tiver a indicação do psicoestimulante e ele não responder a um primeiro, a gente testa um segundo, um terceiro, um quarto, até se esgotar, porque realmente eles são tão positivos que a gente tende a preferi-los, né? O que ainda falta, né? O que a gente pensa do ponto de vista daqui para frente e modificações e vias e linhas de pesquisa, né? Muitos pacientes têm uma certa intolerância, de fato, aos estimulantes, ficam irritados, eles têm dependência, eles têm efeitos colaterais, têm insônia, ficam ansiosos, e aí eles não podem tomar. Muitos pacientes têm efeitos residuais, ou seja, eles até eles melhoram a desatenção ou melhoram a hiperatividade, mas não melhoram a impulsividade, por exemplo, né? Um grande construto do paciente com TDAH que não melhora tanto, muitas vezes, com a medicação é a impulsividade, né? Outro aspecto, né, que tem se debatido muito, né, um grande hot topic do ponto de vista de pesquisa é a desregulação emocional. A gente sabe que pacientes com TDAH, eles têm ao redor de 70% dos pacientes com TDAH possuem, são desregulados emocionalmente, né, por uma alteração a nível da amígdala e de córtex pré-frontal. Isso faz com que, apesar deles melhorarem a função executiva ou melhorarem a desatenção, eles continuem impulsivos, irritados, com oscilação do humor, e isso, sobretudo do ponto de vista da adultez, né, de uma idade adulta, impacta muito, sobretudo os relacionamentos, né? Então, relacionamento no trabalho, conjugal, com amigos, são pacientes que muitas vezes eles dão respostas atravessadas, oscilam muito humor ao longo até do mesmo dia, e isso tem impactos como um aumento de separação, de demissão e por aí vai. Questão também de abuso, né? Que são medicações que muitas vezes são abusadas pelos pacientes, e infelizmente por pacientes cada vez mais jovens. A cobertura do dia, né? Isso vai muito mais para a formulação das mesmas moléculas, porém ajustando elas para durar mais ou menos.
A questão da manhã é um grande problema, os pacientes com TDAH, seja porque tem apneia, seja porque tem outras parassonias, ou seja, unicamente exclusivo por uma cronobiologia alterada, ou questões até comportamentais, né, de rotina. Comumente eles têm fadiga, dificuldade de sair da cama, né, que muitas vezes chamaram de procrastinação da manhã, ou alteração da rotina, enfim. É o famoso tem dificuldade de acordar cedo ou de sair da cama e começar o dia, né? E a gente vai ver que tem medicações que podem ajudar nisso. Ou pacientes com questões cardíacas, cujo a curva de crescimento tem se achatado por conta dos estimulantes, né? A gente sabe que os psicoestimulantes podem levar a um achatamento da curva de crescimento em crianças, irritabilidade e tudo mais. E as comorbidades, talvez, né? Então, eu diria que dentro do que está aqui, o que ainda falta e como a inovação do ponto de vista de psicofarmacologia e novas pesquisas tem trabalhado a produção e a investigação de novas moléculas e de novos mecanismos de ação no TDAH. É melhorar a resposta daquilo que já funciona, melhorar a resposta daquilo que ainda não é bem atacado, que são os residuais, melhorar as comorbidades, porque hoje a gente tem um panorama epidemiológico muito mais robusto das comorbidades do TDAH, e melhorar a adesão. Então, como eu falei, três frentes de inovação, né? Novas moléculas, novos mecanismos de ação, novas formulações, ou seja, que vão atuar por período maior ou menor, etc. Ou adesivo, chiclete, enfim, e novos formatos, né? Então, intervenções digitais e por aí vai. Pensando aqui, né, na molécula que foi recentemente, né, isso ultra recente, aprovada pela FDA, que é a Anvisa americana, a gente tem a centanafadina, que é o Syntriol, né, é um inibidor triplo. A gente fala dos inibidores da recaptação de serotonina para tratamento de depressão, ansiedade, toque, etc. A gente fala dos inibidores de nora para uma série de circunstâncias, entre elas o TDAH. A gente fala dos inibidores de DOPA também para TDAH, como é o caso dos psicoestimulantes, da nora, o caso da tamoxetina. E aqui é uma medicação que meio que junta tudo isso, né? Bom, se os estimulantes funcionam e eles têm mecanismo de ação em dopamina e nora, e se o atenta funciona e ele melhora a nora, melhora um pouco a serotonina, e se medicações que atuam na dopamina, como, por exemplo, a bupropiona, etc., é, todos eles ajudam o TDAH, porque não construir uma molécula que pegue tudo, né? Então, que aborde todas essas três aminas, né? Nora, a dopa e a serotonina. E aí vem o Synthroid, né? Importante lembrar, né, que apesar de ter, né, como eu falei, uma inibição tripla, ou pega os três neurotransmissores, ele tem um sotaque noradrenérgico, né? Então, assim, é como se fosse, ele é brasileiro, mas ele é carioca, né? Então, assim, tudo bem, ele está dentro do grupo dos brasileiros, mas ele está num subgrupo. Isso é para poder mostrar que a afinidade que a gente vai ter da molécula pelos receptores, né, pelos transportadores, aliás, da nora é muito maior do que da dopa, que por sua vez é maior do que o da serotonina, né? Isso tem se pensado que, de fato, são moléculas que, sobretudo a modulação noradrenérgica, né, acaba, por sua vez, aumentando a biodisponibilidade da dopa e da serotonina indiretamente. Então, você atuar na nora de forma mais intensa acaba indiretamente modulando as demais, né? E aí, numa proporção, como está ali, de 1 para 6 para 14, né? Então, realmente é muito importante a modulação noradrenérgica. E aí, o que a gente vê, né? Que em doses clínicas o perfil é sobretudo noradrenérgico e serotoninérgico, o da DOPA acaba sendo um pouco mais modesto, apesar de ter uma proporção mais elevada do que da serotonina. E aí a gente tem uma questão, né? Que ela foi classificada pelo FDA como uma molécula estimulante, né? Talvez por uma questão de potencial de abuso, enfim, inicialmente talvez isso vá mudar mais à frente, mas inicialmente é tido como uma molécula classe 2, né, que nos Estados Unidos seria comparável à nossa receita amarela, basicamente, né? Ou seja, medicações com potencial de abuso, ou as nossas tarja preta, basicamente.
Isso pode ser modulado à frente e a gente vê que o que se tem, né? Tem a cápsula de liberação prolongada, com uma dose específica, ou seja, 210 ou 208, 280, e que é modulado, obviamente, por peso, né? De acordo com a população pediátrica, e que a titulação acaba sendo mais fixa, né? Uma dose fixa desde o primeiro dia, com efeito na semana um. Também parecido com isso acaba sendo o Qelbree, né, a viloxazina. As medicações para TDAH, né, elas tendem a ter um efeito rápido, como os estimulantes, ou seja, on-off, tomou, teve o efeito, ou demorado, como é o caso da tamoxetina, 4 a 6 semanas, né? Aqui tem essa curiosidade, né, que ela tem uma atuação relativamente mais rápida do que outras substâncias não estimulantes, né? E aí tem uma meia-vida que é de 4 horas e meia na formulação imediata e o desenho da formulação estendida ou prolongada é para usar apenas uma vez por dia. E a gente vai ter uma indicação, né, para TDAH adulto e também criança, então a partir dos 6 anos, e que precisa ser, obviamente, contraindicado em alguns casos, ou pelo menos uma grande precaução em relação ao perfil de interação. Como ela modula a noradopamina e a serotonina, a gente vai lembrar que os efeitos colaterais vão ser sempre parecidos. Então, frequência cardíaca, peso, crescimento, questões como cansaço, sono, irritabilidade, fadiga, alteração de apetite, geralmente para menos. E quando a gente tem uso concomitante de outras medicações na psiquiatria, que é a regra e não a exceção, a gente precisa ficar atento para inibidores da MAO, por uma questão de interação e risco pressórico e também do ponto de vista de síndrome serotoninérgica, né? Usar com cautela inibidores, uso de tramal, triptano, lítio, ou seja, é importante a gente lembrar, e muitas vezes como psiquiatra eu vejo o pessoal se esquecendo muito, de que opioides, triptanos para enxaqueca, carbonato de lítio, eles aumentam o risco de síndrome serotoninérgica, né? A gente acha que é apenas os inibidores, né, que causam isso. E é importante a gente lembrar que aqui, ao contrário da ciência atual, né, do panorama atual, que fala muito da medicação combinada, né? Então, por exemplo, o uso de um estimulante com atenta e por aí vai. Aqui a gente está falando, né, de que a centanafadina é uma substância que deve ser tomada como monoterapia, né, do ponto de vista de tratamento de TDAH, ou seja, evitar o uso de psicoestimulantes, né? E a gente vê que ele foi recentemente regulado e aprovado pela FDA, possivelmente comercializado final de 26 aí nos Estados Unidos. E aí a gente tem, né, alguns estudos que regulam e mostram o tamanho de efeito, né, um tamanho de efeito, de certa forma, menor do que outras substâncias, como a tomoxetina, como os próprios alfa-2A, da ordem de 0,2 a 0,4, né, então um tamanho de efeito pequeno, se a gente compara com outras substâncias, mas que acaba sendo uma opção aí caso outras substâncias não funcionem, né? E aí a gente vê que não tem ainda uma comparação indireta e falta, de fato, faltam estudos do ponto de vista de tolerância a longo prazo, de questões como comorbidade, né? E aí a gente vê que os efeitos adversos, como eu falei, são os comuns do ponto de vista dos seus neurotransmissores. Então a gente vai ter redução de apetite, insônia, náusea, boca seca, diarreia, rash, um ponto que é comum, sobretudo em crianças, né, em população pediátrica, é o rash cutâneo, sobretudo dose dependente. Quanto mais alta a dose, maior a chance de ter o rash cutâneo. E a gente vê que ela tende a ser segura do ponto de vista cardio, né? Então, ela é pouco cardiotóxica quando comparada às estimulantes. E a gente vê ali, né, que as contraindicações, como eu falei, com outras medicações que aumentam o nível sérico ali de serotoninérgicos, ou como o próprio carbonato de lítio, o tramadol, o tramal, os opioides e os inibidores seletivos e não seletivos, né?
A gente vê que tem poucos sinais de dependência, ou seja, a verdade seja dita, é uma medicação não tão boa, não tão eficaz, mas que também não causa grandes problemas, né? É algo para ser utilizado como uma outra, uma nova opção. E aí, como a gente usa, né, um perfil provável dos pacientes, ou seja, ele teve uma resposta, o paciente que, obviamente, vai usar o padrão ouro, que é estimulante, mas ele não melhorou tanto, e não vale, ele tentou um, tentou dois, e realmente a resposta não foi tão importante. A gente sabe que é uma minoria, né? Claro, o paciente às vezes não teve uma resposta porque o diagnóstico está inadequado, né? Então, às vezes a gente chama de TDAH o que é ansiedade ou bipolaridade, insônia, enfim. É importante sempre rever o diagnóstico, né? Como a resposta aos estimulantes ela é muito positiva, se o paciente toma um, dois, três e não responde, pode ser, né, muitos casos que não seja necessariamente TDAH ou que ele tenha comorbidades, como ansiedade e tudo mais, e aí a gente precisa fazer um step back e tratar primeiro uma ansiedade. E aí, nesse sentido, a comorbidade ansiosa é uma boa opção, assim como o Atenta, a tamoxetina, o é, né? E a queixa principal, quando for do ponto de vista mais de disfunção executiva e de regulação emocional, aparentemente é uma boa indicação do ponto de vista psicofarmacológico, do ponto de vista do racional por trás disso, parece fazer sentido. Porém, a gente vê, né, verdade seja dito, o tamanho de efeito é pequeno, não tem comparações diretas com versus estimulantes e atenta, o custo ainda não se sabe, no Brasil nem se fala, então se vai começar a ser comercializado nos Estados Unidos, né, Brasil, a gente não tem nem ideia. Não vai substituir, essa verdade também precisa ser sempre reiterada. E aí, o que tem, né, desde 2018, ou seja, quais outras moléculas, substâncias são aprovadas, né, do ponto de vista norte-americano? A gente vai ter a vilaxosina, que é o Qelbree, considerado não estimulante da década, né? Possui um mecanismo de ação muito interessante que vai aumentar a concentração de nora e dopamina no córtex pré-frontal, que é uma estrutura absolutamente crítica de disfunção do TDAH, e, consequentemente, né, por modular a dopa e a noradrenalina no córtex pré-frontal, há uma modulação a nível amidaliano, a nível de outras estruturas ali, que estão relacionadas à disfunção executiva, a questões de regulação emocional, ou seja, por mecanismos diretos e indiretos, o Qelbree, a viloxazina, pode melhorar questões de humor, questões emocionais, de impulso, e lembrando, né, a gente fala, nossa, é um medicamento muito novo, né, muito bom e tal, é um antidepressivo que vem da década de 70, né, então, assim, é algo muito antigo já. Isso para a gente é positivo, não é ruim. Por que que é positivo? Porque se é tão antigo e continua no mercado, significa que é muito seguro. Se tem muitos dados sobre isso, né? E aí o que se fez é que reformulou a molécula, como eu falei, muito da psiquiatria, é pegar aquilo que já funciona, aquilo que se tem como antigo e refinar para algo que causa mais efeito e menos colateral. E a gente vai ter, né, as doses de 100 a 400 em criança e de 200 a 600 adulto, e a gente vai atuar, né, nessa dose geralmente semanalmente. Então, começa com 100, vai para 200, vai para 300, vai para 400 semanalmente em criança, começa com 200 e vai para 600 em adulto, esperando 1 a 2 semanas, né? Então, como eu falei no caso da centanafadina, a viloxazina, ela também ela responde mais rápido, ou seja, a gente quer uma resposta mais rápida. Quanto que o Atenta, por exemplo, que também é muito bom, demora ali suas 4 a 6 semanas, né? A gente sabe que o paciente com TDAH muitas vezes ele é inquieto, ele não quer, não aguenta esperar, ele se esquece, né? Então, até chegar na dose de alvo, se passaram meses e até lá já está tomando tudo errado, enfim, questão da adesão é um grande ponto de estudo aqui, porque são pacientes que esquecem da medicação, tomam de forma errada, e muitas vezes são pacientes pediátricos, né? É importante a gente lembrar que o Qelbree é um grande inibidor do citocromo 1A2. Isso significa que pacientes que tomam cafeína em excesso, fazem uso de clozapina, como casos de esquizofrenia refratária, medicações como teofilina, em caso de asma, antidepressivos como duloxetina,
tem um perfil de interação muito importante, né? Às vezes a gente esquece, o paciente com TDAH ele toma muito café, né? Ele é impulsivo, ele tem uma tendência à dependência, e hoje em dia muita gente toma muito café, e às vezes a gente se esquece, né? Ah, você está tomando muito café? Aqui uma dica, né? Nos últimos anos, eu tenho sempre investigado a ingestão de cafeína em pacientes com TDAH, porque eu tenho a impressão de que realmente piora, né, a higiene do sono, piora a desatenção, a dependência da cafeína. E a gente vê que nas escalas de função executiva, como as escalas do Brief e problemas de aprendizagem, tem tido uma melhora significativa, né? O tamanho de efeito, ele é moderado, né? E em alguns casos ele até é moderado para alto, ou seja, é uma medicação que já é consolidada como uma medicação boa. E alguns efeitos comuns, sonolência, fadiga, diminuição do apetite, e apesar de ser colocado em bula, né, como irritabilidade e pensamentos suicidas, muitos pacientes eles até melhoram do humor, né? Ele pode ser utilizado, a gente usa às vezes em casos de desregulação emocional. E a gente vai usar quando, né? Quando o paciente ele tem o TDAH, não responde às medicações convencionais e tem comorbidade como ansiedade, irritabilidade de forma importante, né? E no Brasil ainda não tem registro, mas a gente consegue importar via Anvisa, claro que com custo relativamente alto. E as novas prodrogas, né? Prodrogas são medicações que são ingeridas em contextos inativos e são ativados no nosso organismo, né? Isso favorece com que os pacientes não abusem, porque como não vai dar um barato rápido, não vai ter o efeito de abuso, né? A gente vai ter ali o Asteris, o Shellstream ou Xelstream e o Anida XR, né? E basicamente o primeiro é um sal misto, né? Então vai ter metilfenidato mais o DMPH, que vai ser uma formulação misturada tanto de liberação tardia, ou seja, que vai começar a fazer efeito depois, mas também imediato, né? Você junta uma molécula que age rápido e outra que vai agir um pouco depois. Isso faz com que o início seja um pouco retardado, porém uma curva muito suave, né? Dependendo do perfil de metabolização do paciente, ele consegue durar bastante tempo, cerca de 13 horas, e ele começa, mantém e cai de forma muito suave. Isso evita rebote, irritabilidade no final do dia, insônia. É tido como prescrição de tarja preta, entre aspas, nos Estados Unidos, e com pacientes acima de 6 anos em diante. E aí, nesse sentido, a gente também vai ter, né, o Xelstrim, que é um adesivo, é uma anfetamina adesiva. Isso significa o quê? O que que a gente quer com adesivo? A gente quer perpassar o trato gastrointestinal, ou seja, alguns pacientes bariátricos, alguns pacientes que têm refluxo, etc., eles podem se beneficiar disso, né? Acaba favorecendo a adesão também, porque é muito mais fácil você colar um adesivo e tirar do que lembrar de tomar medicação, enfim, isso a gente já sabe que é uma constante em pacientes, por exemplo, isso deriva muito dos estudos de pacientes com dor crônica ou quadros demenciais, né? Imagina, o paciente demencial, ele tem problemas de memória, ele se esquece das coisas, sobretudo memória recente. Então, ao utilizar um adesivo, isso ajuda, e diminui efeitos colaterais também, né, que o trato gastrointestinal tem. Aí tem a questão de custo, né, como são medicações, quem já fumou e já usou Nicotin, adesivo de nicotina, sabe o custo que é, né, não é barato, e pode dar uma certa urticária, irritação na pele ali, que muitas vezes é melhorada quando a gente orienta de alternar o local de aplicação. E também é interessante porque ele vai fazer efeito com quanto o adesivo esteja aplicado, ou seja, ele está fazendo efeito, se eu tiro o adesivo, para de fazer, né? Esse perfil que acaba sendo mais agradável, né? E a clonidina, né, que é a tensina, a gente tem no Brasil a tensina de formulação imediata, que não tem evidência científica, mas e a gente vê que é a formulação líquida, né? Pode ser uma vantagem do ponto de vista para deglutir, né? Pacientes que têm dificuldade de tomar comprimido, pacientes pediátricos, muitas vezes, né?
TEA também, novamente vai ser utilizado para as mesmas orientações que a clonidina, que a tencina de forma geral utiliza, né? Que é a questão da insônia, impulsividade, irritabilidade. E então, aqui, quando a gente pensa do ponto de vista de prodroga, novas vias de administração, não é nada do que não existe, ou seja, tudo isso daqui já existe. O que se muda é a forma de aplicar a medicação, o mecanismo de ação, a duração, o conforto de se colocar um adesivo ao invés de ficar lembrando de tomar a medicação. E aqui que é um ponto crucial de quem trata TDAH, que é a cronofarmacologia, ou a agenda medicamentosa, ou a agenda sintomática, que é a questão da curva, né? O horário que o paciente tem os sintomas, ou seja, eu tenho mais sintoma de manhã, de tarde, de noite, o que que ele faz durante esse período, para a gente poder tentar atuar farmacologicamente, e também quando ele toma medicação. Ah, eu tomo uma Ritalina e para mim não dura nada, dura 1, 2 horas só, ou seja, vamos mudar para uma liberação prolongada. Ah, eu tomo Venvance, mas no final do dia me dá rebote. Ou seja, sempre que você introduz uma medicação para um paciente com TDAH, é importante a gente ter em mente uma agenda, né? Então, o horário que ele toma, o horário que faz efeito, o horário que mantém o efeito e o horário que para de fazer o efeito, né? Que tem o washing out, a saída da medicação do organismo. Isso porque também é um ponto de intervenção e de criação de novos medicamentos, né? Ou seja, muitas vezes também são, tanto do ponto de vista de novas moléculas, quanto de moléculas que já existem, mas que vão ter alguma coisa, nova, alguma inovação que vai favorecer esses pacientes. E aqui o principal, né, que já é muito consolidado nos Estados Unidos ali desde 2018, ou seja, 8, daqui a pouco vai fazer 10 anos que existe e não existe no Brasil, que é o Jornay PM, ou seja, é a Ritalina que se toma à noite. Olha que coisa curiosa, né? Você toma um estimulante à noite, né? Parece contraintuitivo, mas o que que acontece? É uma medicação que ela vai fazer efeito em média 10 horas depois. Isso é muito bom para pacientes que têm dificuldade com a rotina da manhã, que é muito comum no TDAH, aquela dificuldade de sair da cama, de começar o dia, fica enrolando na cama, e nisso se perde 1, 2, 3 horas, né? E aí começa o dia mais tarde, acaba o dia mais tarde, bagunça toda a agenda. Isso é muito comum e acaba ajudando. O Mi Days, que é o My Days, né? Que vem os meus dias, né? São sais que são liberados em 3 pulsos, né? Esses 3 pulsos acabam simulando, de certa forma, uma fisiologia, e aí, consequentemente, a duração da medicação ela é muito mais ampla, começa da manhã e vai até o final do dia. Ou seja, é muito utilizada para pessoas que têm um funcionamento, uma demanda executiva, uma demanda laboral ou cognitiva muito longa, né? Estuda de manhã, de tarde, trabalha à noite, né? Por aí. É importante lembrar que esses pulsos, essa duração é muito subjetiva, né? Eu tenho pacientes até, eu acho que o exemplo clássico é a Ritalina comum, o Venvance, né? O Venvance, teoricamente, dura ali de 12 a 14 horas. Na prática, muitos pacientes falam que dura 8, que dura 10, outros que dura até mais, menos, enfim. Oscila muito de acordo com o perfil de metabolização individual. O Contempla, né, que é o metilfenidato com anfetamina, ou seja, uma mistura como se fosse uma misturinha de Ritalina com Venvance, né? E ele dissolve na boca. Ao dissolver na boca, ele vai via veia sublingual, né, direto, e tem uma ação mais rápida. Pacientes que têm dificuldade de engolir. É muito curioso, mas tem muitos pacientes em psiquiatria que gostam muito de medicações que dissolvem na boca, né? Como Vonal para enjoo ou algumas medicações para dormir, né? E aí o Kilivant, o Dianavel, que é uma anfetamina, ou seja, também uma mistura de Ritalina com Venvance, entre aspas, mas do ponto de vista líquido. Por que que isso é importante, né? Quando a gente pensa do ponto de xarope ou suspensão oral, medicação líquida, ela é mais interessante para a gente poder ajustar muito finamente, ou seja, aqueles pacientes menorzinhos, 4, 5 anos, que vai precisar do estimulante porque é muito sintomático, que a gente não queria usar, mas não vai ter jeito.
a gente acaba usando medicações, sobretudo do ponto de vista líquida, para justamente a gente conseguir titular aos pouquinhos, né? Evitar colaterais e problemas. E o Asteris, né, que é uma prodroga também, então vai iniciar em 30 minutos, uma duração mais prolongada, e para pacientes que, por ter uma curva muito suave de queda do nível sérico, acaba fazendo poucos sintomas de rebote, ou seja, como ele é muito sutilzinho para começar o efeito, ele não dá aquele kick. O paciente não tem aquele barato, ou seja, não vai querer ficar usando, e também não vai ter aquela queda que gera irritação, rebote, cansaço, que faz com que precise de um novo medicamento, né, um novo comprimido para se sentir bem. Isso diminui sobremaneira o risco de abuso, né? Então, pacientes que têm esse perfil, que são um perfil mais impulsivo, que é comum no TDAH, eles são muito favorecidos com medicações que não dão esse prazer imediato, né? Como uma Ritalina de curta duração, por exemplo. E aí a gente tem, né, pelo FDA que ainda está em estudo e em contexto regulatório recente, que ainda tem um nome muito de ensaio clínico, né, que é o CTX 1301, que é uma mistura do isômero de metilfenidato e três pulsos programados, né? E isso, novamente, vai favorecer muito aqueles pacientes que têm o rebote do meio-dia, né? Aquela coisa muito da alcalose, que é pós-prandial, né? E aí, quando a gente pensa do ponto de vista agora dos novos formatos de terapia, então, tudo que é convencional para tratar o TDAH vai ser, bom, psicoterapia, seja TCC, hoje em dia já se fala de DBT, treino parental para os menorzinhos, né, os pais fazerem terapia para lidar com as crianças, e também, obviamente, do ponto de vista de psicofarmacologia, sejam estimulantes ou não estimulantes. Agora, também tem uma série de novos mecanismos ou novos dispositivos que são aprovados ou estudo, né? Sejam jogos, terapias digitais, videogame, basicamente, o videogame terapêutico, ou dispositivos como neuromodulação, né? Neurofeedback, estimulação magnética transcraniana e corrente contínua, né? O TDCS. Que você coloca um cátodo, um ânodo, e por meio de energia elétrica se estimula ou se inibe alguma área. A gente tem, né, o Endeavor, basicamente, que são tanto para criança quanto para adulto, com prescrição, com estudo e tudo mais, mas de fato a gente vê que não se sustenta, não há uma robustez de literatura que faça com que a gente indique para os pacientes, né? O que a gente pode fazer como um complemento, como uma curiosidade, né? Então, é algo muito novo, que não tem ainda grandes ensaios, grandes estudos ali de tamanho de efeito, e pelo contrário, né, eles não são tão interessantes do ponto de vista de eficácia. E aí a gente vê que a estimulação do nervo trigêmeo, né, ele estava muito na moda ali em 2018, 2015, por ali, para tratamento de questões em saúde mental, depressão, esquizofrenia, TDAH, autismo, e se viu que não tem, também não tem dados ali de longo prazo, enfim, é algo que carece também de estudos. E talvez algo que seja mais próximo, né? Porque quando a gente pensa do tratamento de depressão, de transtorno afetivo bipolar, de esquizofrenia, já se tem, né, uma robustez interessante para neuromodulação, estimulação magnética, TDCS, esquizofrenia também. Mas no TDAH, o que se tem é que não tem literatura suficiente para se indicar neurobiofeedback, ou estimulação magnética TDCS. Verdade seja dita, não tem dados para se indicar. Ainda está em estudo. Isso não significa que não possa ser bom. O que acontece é que essas terapias neuromodulatórias, né, como estimulação magnética, estimulação por corrente contínua, dependem muito do alvo cortical ou subcortical que se quer estimular ou inibir. E aí, como a gente tem esse refinamento metodológico tão complexo, né, acaba sendo mais demorado, né? O caso, por exemplo, da estimulação magnética, que tem evidência para depressão, para esquizofrenia e dependência química.
clínica e tal, mas que não tem para outras, para alguns outros transtornos, como borderline, etc. Mas isso não significa que não ajuda. Pode ajudar, só ainda não tem metodologia. E aí a gente fala o que ficou pelo caminho, né, no começo, que se estudava e por algum motivo não se estuda mais, né? A gente tinha o solriamfetol, né, que era, como eu falei no início, com a questão dos promotores de vigília, como a Nuvigil, o Stavigile. Se o paciente responde, ele se sente bem com medicamentos promotores de vigília para tratamento de narcolepsia, por exemplo. Outras moléculas que promovem a vigília podem ajudar, como é o caso do Sunose, né, o solriamfetol, que é um inibidor da recaptação de dopa e nora, né? Além disso, ele tem um algoritmo TAR1 e serotoninérgico. Ele foi aprovado para sonolência diurna, então ele é aprovado para tratamento de apneia, de pacientes que têm uma sonolência diurna excessiva, mas para TDAH não se viu uma resposta superior ao placebo, né? Então, assim, o que se tinha era um candidato, né? Então, houve um momento, né, da literatura ali, do ponto de vista de pesquisa, que se tendeu a produzir novas moléculas candidatas a tratamento de TDAH, trabalhando na promoção de vigília, né? E a gente vê que é uma medicação que é aprovada para narcolepsia, para sonolência diurna, é segura, é muito boa para isso, mas para TDAH ainda não tem uma evidência interessante, seja por um efeito não tão interessante, né, pouco tamanho de efeito, seja por uma questão de talvez o que a gente está chamando de TDAH não é o que ela está sendo atacada. Ok, ao ficar mais acordado, né, mais em vigília, você vai ficar mais concentrado, menos desatento. Mas isso não significa que você está tendo menos TDAH, menos sintomas de TDAH. Uma coisa não necessariamente quer dizer a outra, né? É como se a gente tratasse a desatenção, o cansaço com café, por exemplo, né? E aí o CTX 1301, né? Então, o isômero D é como se fosse um isômero da Ritalina, com 3 pulsos que são programados, né? Então, o comprimido tem várias camadas que são liberadas, né, ao longo do tempo. Obviamente, como é o metilfenidato, que já se tem estudos aí há décadas, obviamente vai ser seguro e vai ser eficaz, porque o metilfenidato é seguro e é eficaz. Então, os isômeros ou novas formulações derivadas dele vão ser também. Ou seja, é a mesma coisa do que a gente já tinha, o metilfenidato, só que reforçado ou refinado para que, ao ter 3 pulsos, né, o paciente tenha menos rebote, menos efeito colateral ao longo do tempo, né? Ou seja, a gente está falando aqui de moléculas que são tentativas científicas de trabalhar com efeitos que são muito trazidos pelos pacientes, né? Como rebote, depois do almoço eu fico com letargia, final do dia eu fico com cansaço, fadiga excessiva, até pior do que antes, etc. Outras moléculas, né? Então a gente vê o Mazindol, que é o Kilians, que teve um mecanismo triplo, né? Assim como a medicação inicial, né? A gente vê também que era um anorexigênico, né, da década de 70 e, consequentemente, vai ter efeito colateral de diminuição do apetite e que meio que se parou porque houve simplesmente uma falta de interesse econômico da empresa. O Horizon, que é o Fadimenstat, que é um inibidor com mecanismo epigenético, ou seja, isso daqui é muito interessante, né? Por outro lado, também é muito é, eu diria que é um tiro no escuro ainda, né? Tem que ser muito corajoso, né, para pensar que essas medicações vão ser ultra eficazes, né? Porque tá pegando uma arquitetura genética específica, né, ali do ponto de vista de glutamato, e aí isso também está coerente com a literatura de dar designs ou de recortes de arquitetura gênica diferente para pacientes diferentes, ou seja, o paciente João tem uma arquitetura gênica X.
o paciente Maria tem uma arquitetura gênica Y. Isso deriva muito das pesquisas de câncer, né? Os receptores, por exemplo, de estrógeno em cânceres ginecológicos, as moléculas são produzidas do ponto de vista mais específico para determinada neoplasia e para determinado paciente que tem esse receptor ou não tem, né? Isso tem sido, de certa forma, replicado na psiquiatria para tentar perfilar perfis heterogêneos, né? Então, quando eu falo TEA nível 1 de suporte, a genética é muito diferente de um TEA 2, TEA 3. Um TDAH, que é TEA com comorbidade, tem alterações em um perfil gênico muito diferente de um TDAH que não é TEA. Então, esse perfil específico com alterações do polimorfismo para receptores KDMA1, 1A e o LSD1, que são receptores glutamatérgicos, podem se beneficiar dessa medicação, né? Então, é uma hipótese ainda que, como a gente bem sabe, tem ganhado força nos últimos anos, né? A gente sabe que os transtornos mentais, eles careciam do embasamento fisiopatológico, ao contrário de outras condições na medicina, né? Hoje há uma tentativa de identificação, né, com o avanço dos estudos moleculares. E alguns outros alvos, né? Como eu falei, receptores, tentar atacar o TDAH e pensar o TDAH como disfunção não só de dopamina, né? A gente vê muito no YouTube, a influência, dopamina, jejum de dopamina, aumentar a sua dopamina, isso daí é uma grande de uma bobagem, né? A gente hoje já sabe que o TDAH é algo muito mais complexo, né? Ok, continua sendo um transtorno eminentemente dopaminérgico de disfunção executiva, mas que tem uma série de alterações de outras áreas, né, que no final do dia vai repercutir como alterações comportamentais, emocionais e tudo mais. E aí, alguns outros alvos que têm sido pesquisados é o receptor dopaminérgico, D1, antagonismo histaminérgico, receptores nicotínicos glutamatérgicos, AMPA, proteína G, ou seja, questões ali a níveis de modulação proteica, DNA, de certa forma, todos acabam falhando, né? Muita gente pergunta, bom, e os psicodélicos, né? E a cetamina, e a psilocibina, e o cogumelo, viu, o juba de leão, que é ótimo para TDAH, não tem evidência. Não tem evidência. Pensou em TDAH, não se usa. Incluindo o canabidiol, né? A gente sabe que canabidiol piora a desatenção e pode piorar a, a ansiedade, então canabidiol para tratar TDAH é uma grande iatrogenia, um grande erro. E a gente vê muito, né? Assim como a gente vê para TEA. E a expectativa está muito longe ainda, né? Então a gente acompanha, mas com aquele olhar meio ressabiado, né? Bom, o que que parou, né? O que que foi, o que que ficou no cemitério? O que cada lápide, né? Então, as medicações que não tiveram um desenvolvimento continuado, o que que nos ensinam, né? A gente tem o sinovion, que é da azotralina, que era um receptor ali é, não específico de dopamina, que teve o desenvolvimento encerrado em 2020, porque tinha uma questão muito relacionada à anorexia. Metadoxina, que é alcobra, um mecanismo também muito incerto, isso, né? Às vezes você dá um tiro de canhão para tentar resolver alguma questão, isso acontece muito com canabidiol, né? A gente nem sabe direito quais receptores, quantos receptores, o que que o sistema endocannabinoide, o exocannabinoide, faz de fato em termos de saúde mental e se dá canabidiol como se fosse uma panaceia. E a gente vai ter o AEV, que é o Fasoracetam, ou NFC1, que tem um mecanismo de ação dos receptores ali glutamatérgicos, que é muito associado a um genótipo específico, ou seja, tudo que tentou dar uma etiqueta, um recorte de biomarcador não prevê resposta em TDAH, promover vigília não significa, ou seja, o indivíduo está acordado, não significa que ele está concentrado ou menos TDAH, que aí vinha com o Bavizante, que é da Janssen, o Valon, que é uma anfetamina de liberação imediata, também é
contra-intuitivo, porque hoje já se tem um direcionamento terapêutico para se evitar medicações que têm uma liberação muito rápida por conta do risco de abuso. A morindona, né, ou Supernus, que é um antagonista D2 do receptor dopaminérgico, que teoricamente poderia ajudar em questões relacionadas à agressividade, impulsividade. Isso é problemático porque o construto agressividade ele é muito heterogêneo, muito complexo, né? O que eu estou falando que é agressividade, a própria conceituação do que é agressividade e impulsividade é muito vaga. E aí a Abbott, né, criando ou iniciando ali com a formulação do Posanicline, que é um agonista nicotínico, que teve poucos sinais, pouca resposta, né? Ou seja, são todas substâncias que geralmente o placebo foi até superior, né? E pegando o mapa do que se tem, né? Então, qual que é o nosso panorama atual? Nosso panorama atual é que a gente tem o Syntrio, né? Que é um mecanismo não seletivo, em que a nora vai ser superior à dopa, que vai ser superior à serotonina, que é justamente a medicação que a gente inicia essa aula, que é a centanafadina, usado para 6 anos ou mais, ou seja, é importante a gente lembrar que são medicações que dificilmente a gente vai, ou seja, a medicação em TDAH geralmente é a partir dos 6 mesmos, né? A menos que o paciente seja muito sintomático, né? E aí é a questão de ponderar custo-benefício, segurança e discutir com a família. E mesmo assim, bom, é uma medicação nova, foi aprovada, beleza, que bacana, mas o tamanho de efeito ele é pequeno, né? Da ordem de 2 a 0,4. E ainda não tem registro e possivelmente vai estar longe de ter no Brasil. Por outro lado, é importante a gente lembrar que a viloxazina, o Qelbree, né, que tem um mecanismo ali interessante do ponto de vista de receptor de serotonina e de nora, ele é aprovado já nos Estados Unidos, ele é muito utilizado e ele tem um tamanho de efeito moderado, interessante, né? E outras medicações, né, como sais mistos, né, em que a gente vai ter desde do Asteris ou do Xelstrin, que são aprovados também, que vão ajudar em ter uma posologia mais agradável, com menos rebote. Vai ter a clonidina, né, que seria aqui a teicina xarope, que ajuda a modular, né, crianças menores, enfim, por peso e de forma mais agradável para quem tem dificuldade de tomar comprimido. E o tamanho de efeito é muito interessante, né? A cloridina, a gente vê muito isso na prática, mesmo essa coxambrada que a gente dá no Brasil de usar clonidina de liberação rápida, os pacientes melhoram muito, né? Com alfa-2 agonismo, sobretudo irritabilidade, impulsividade e insônia. O paciente com TDAH geralmente tem insônia, e a clonidina é uma boa opção. Journey PM, que é a famosa Ritalina da noite, que você toma e começa a fazer efeito pela manhã para aqueles pacientes que têm dificuldade de iniciar o dia. Os videogames, que ainda, ok, tem um status ali que pode ser comercializado, os aplicativos podem ser baixados a baixo custo, mas que tamanho de efeito pequeno, estimulação de nervo trigêmeo, ou neuromodulação ainda muito sem tamanho de efeito, sem um N muito grande, né? Vocês veem que o N é de 62 apenas, né? E aí a gente vê outras substâncias, né, que estão paradas. Talvez o Mazindol seja mais interessante, porque tinha até então um tamanho de efeito muito alto, né, 1,09, ou seja, até parecido com os psicoestimulantes, e que foi parado simplesmente por uma questão mercadológica. Isso é absolutamente patético, né, do ponto de vista da indústria, né? A indústria farmacológica não tem mais incentivo, vou parar. Ou seja, elas fazem um constante assassinam a própria missão e valor, né? A missão e valor da empresa é promover saúde, etc. Não, não é, né? É ter lucro. E se não tem lucro, eles param, mesmo que a molécula aparentemente era muito promissora, né? Bom, então assim, como que a gente encaixa essas novidades, né? No final do dia, a gente vai sempre começar com estimulante, vai sempre pensar nos estimulantes, seja anfetaminas ou não, seja Ritalina, Venvanse, etc. Mas a gente vai pensar que a gente
tem outras opções, sobretudo quando o paciente não responde, quando ele responde, mas ele tem efeito colateral, quando ele responde, mas ele não quer usar o estimulante por medo, por opção própria ou familiar, ou porque ele tem comorbidades importantes. Então, o estimulante pode piorar a insônia, pode piorar a ansiedade, irritabilidade, ou seja, a gente vai começar com ele, né, com o estimulante e com as intervenções psicossociais, como higiene do sono, terapias, atividade física. E antes de trocar, é sempre importante a gente ver a adesão, se ele está tomando adequadamente, se não está esquecendo, o horário que ele está tomando, se o diagnóstico está correto também, né? Muita gente diagnostica TDAH e não tem TDAH. E aí, tudo bem, a gente pode trocar para outro estimulante, não respondeu, não respondeu, pode começar uma segunda linha, entre os quais ali o Atenta, a tomoxetina, mundo afora, os alfa-2 agonistas, né? E aí a gente pode combinar, né? Hoje a literatura e os guidelines tendem a direcionar um pouco nisso, né? Que os mecanismos de ação, eles acabam sendo coadjuvantes, porque às vezes você melhora da desatenção com um psicoestimulante, mas não melhora da hiperatividade. Melhora da desatenção e da hiperatividade, mas não melhora da impulsividade. E aí, às vezes, você acaba somando esforços com boas medicações de cada linha para poder resultar num tamanho mais completo do tratamento do transtorno, né? Então, assim, o algoritmo ele não muda, mas a gente ganha novas opções, novas estratégias ali para cada vez mais, né? Assim como eu faço o paralelo dos antidepressivos, né? Isso acontece muito com outras áreas da medicina, né? Tudo bem, os medicamentos para pressão, por exemplo, muitos deles são muito bons. Mas o que se tem é que, com o passar do tempo, os medicamentos para pressão, para colesterol, eles são igualmente bons, só que eles causam cada vez menos efeitos colaterais. E é o que a gente quer, né? A gente quer que as medicações continuem sendo muito boas, porque elas são. Uma Ritalina antiga, barata, disponível, continua sendo muito boa, só que a gente, ao mudar algumas estratégias, algumas questões ali do ponto de vista de duração, se é xarope, se é dispersível, etc., a gente consegue trazer mais conforto para o paciente, né? E é importante, quando a pessoa está seguindo o guideline correto, isso para tudo na medicina, né? Então, eu usei o que e talvez para tudo na medicina, mas sobretudo na psiquiatria, sobretudo no TDAH. Porque o TDAH, como ele tem boas medicações, que geralmente os pacientes respondem bem, se você tomou uma, duas, três medicações e não melhorou, ou você tem uma comorbidade que não está sendo adressada adequadamente, ou o paciente talvez tenha outro diagnóstico, né? Tem insônia, né? Noites mal dormidas causam desatenção, uso de substância pode mimetizar, transtorno afetivo bipolar, depressão, até questões clínicas como hipotiroidismo, anemia, apneia do sono. Então é importante a gente ver a revisão diagnóstica. E no Brasil hoje, né, o cenário brasileiro sempre atrás do que deveria, né, por também um desinteresse político gritante, né, os políticos têm interesse em construir hospitais bilionários de inteligência artificial, mas não disponibilizam medicações, né, não fazem registros medicamentosos de fármacos que são muito bons e que já existem no mercado afora há 10 anos ou mais, né? Isso é muito triste. E aí, muitas vezes, o paciente ele responde só com uma medicação como o Qelbree ou o Intuniv, que é a guanfacina e a viloxazina, e são medicações que ele precisa importar e é caríssimo, né? No cenário nacional, o que a gente vai ter vai ser o metilfenidato, seja a formulação rápida, que é a Ritalina comum, ou as de liberação prolongada ou tardia, né? Então, Concerta, Ritalina LA, a lisdexanfetamina, que vai ser através do Venvance, a tamoxetina, que é o Atenta, né, que é liberado aí desde o ano passado, e a clonidina immediate release, né, então de liberação imediata, que não tem dado, como eu falei algumas vezes, não tem dado de literatura científica que fale que ela é usada para o TDAH. O que se tem evidência é a clonidina XR, né, extended release.
É a BUP, né, o Abutrin, Zetron, e a modafinila também usado off-label, evidência limitada. Bupropiona muitas vezes usado para pacientes que têm o tabagismo como comorbidade. Modafinila muitas vezes usado para pacientes com fadiga, com sonolência diurna importante, narcolepsia. E a gente também tem a armodafinila, né? Então, tanto o Stavigile quanto no Vigile podem ser utilizados e, de certa forma, acabam sendo bons. Como tudo no nosso país, o Nuvigil, sendo uma boa medicação, muitas vezes está em falta na farmácia. Então, o que que a gente quer não é necessariamente mudar ou criar uma molécula ultra revolucionária, isso está muito longe de acontecer ainda no TDAH, mas o que se faz é refinar e melhorar aquilo que se já se tem, porque o que já se tem é muito bom. O que é problemático é que, apesar de ser muito bom, pode também causar colaterais e dificuldades, né? Mensagem, né? Régua é nosso estimulante. Estimulante sempre, 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 né? O tamanho de efeito é absolutamente gigantesco, é enorme, responde muito bem. E a centanafadina, né? A nossa molécula recentemente aprovada, não é uma revolução, é uma nova opção aí para caso os estimulantes convencionais ou a própria atomoxetina não surta efeito. E a inovação, né, aquela coisa, é muito mais do ponto de vista de conforto, como eu falei, de ajuste de horário, de duração, do que novas moléculas ou grandes revoluções bioquímicas, né? E aí o que a gente precisa lembrar é que o cemitério ele está cheio, né? Então muitas e a imensa maioria das moléculas que iniciam os clinical trials, as fases de estudo ali do ponto de vista de pesquisa clínica, eles morrem no começo, né? Seja por não melhorar ou seja por causar efeitos deletérios, né? E é isso, as nossas referências. Muito obrigado, pessoal. Espero que a gente tenha atualizado aí o conhecimento de TDAH. No Brasil, a gente fica mais limitado, mas é importante a gente saber o que se tem feito, até para poder cobrar das autoridades, né? Se a gente não tem essa informação, como a gente espera que deputados e senadores tenham, né? É isso, muito obrigado, pessoal. Dúvidas, angústias, tenho aí o arroba, enfim, questões aí como o Instagram da Minerva e o meu Instagram pessoal, jocondo.psiquiatra também. Valeu, valeu.